Agora, gente, o governo de Donald Trump voltou a fazer nas redes sociais ameaças ao presidente Lula e também ao ministro Alexandre de Moraes. Por isso, a gente vai até os Estados Unidos conversar com o nosso correspondente, o Eliseu Caetano. Eliseu, muito boa tarde, bem-vindo. Parece que Trump falou, né, através dos seus ali, enfim, estão de olho no Brasil. Foi esse o termo que ele usou. Estamos de olho em tudo que vocês estão fazendo. Não é isso, Eliseu? Exatamente, Márcia. A temperatura voltou a subir entre Estados Unidos e Brasil. Washington e Brasília estão, nesse momento, em reuniões, né? Reuniões unilaterais e também bilaterais, porque existe uma possibilidade que não é pequena, é grande, dos países entrarem em um consenso com relação ao tarifaço que foi imposto por Donald Trump há uma semana ao nosso país. Aliás, não apenas e não unicamente ao Brasil. 23 países estão nessa lista que vai entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto. As tarifas, elas diferem um pouquinho de país para país. O Brasil vai receber 50%, mas existe uma possibilidade de até 100% para a Rússia, por exemplo. Outros países estão lá entre 25% e 35%. Até aí, nada demais, se já não fosse muita coisa, porque Donald Trump está mudando o planeta como a gente conhece, as relações entre os países, não é verdade? Então, isso já mexeria com os brios por si só das autoridades e das diplomacias mundiais. Mas o que está pegando agora é porque o governo brasileiro respondeu. E lá atrás, na semana passada, quando, do próprio punho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta para Lula avisando do tarifaço de 50%, naquela carta ele avisou: se tiver retaliação, a gente vai dobrar a aposta. E essa retaliação veio porque o governo do Brasil teve um decreto assinado ontem por Lula, né, que regulamenta a chamada Lei da Reciprocidade Econômica, permitindo formalmente que o Brasil adote sanções contra qualquer país que adote medidas consideradas unilaterais ou discriminatórias contra a economia brasileira. Essa ação aqui foi interpretada como uma resposta direta à carta do Trump. E daí o que aconteceu? Houve uma resposta da resposta, uma contra-resposta. Tá um jogo de toma lá da cá, Márcia, essa é a verdade. O Donald Trump tomou a decisão, o Lula respondeu e agora Donald Trump, através dos seus enviados, respondeu novamente. Um emissário do governo fez um post na plataforma X. Esse post foi retuitado, repostado por quase todas as autarquias aqui dos Estados Unidos e diz o seguinte, eu vou ler para você, hein? Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio dos Estados Unidos. Esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estamos acompanhando de perto a situação. Esse post foi, inclusive, retuitado ainda há pouco pelo perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e também em português. Márcia, aumentando e muito a tensão, elevando a temperatura entre os dois países. Porque Donald Trump taxou, disse que se houvesse retaliação, iria dobrar a taxa. Ou seja, o Brasil corre o risco de receber aí 100% do valor das taxas de importação. Lula foi lá e falou, aqui nós vamos retaliar. Então, nesse momento, estamos em compasso de espera, aguardando a Casa Branca dizer se o Brasil, de fato, vai ver essa taxa de 50% duplicada e se tornar 100%, o que já é uma possibilidade irreal, Márcia. E também a gente segue aguardando com relação à resposta desse post que diz diretamente Bolsonaro, um tema muito sensível aí no Brasil neste momento, mas que chama atenção aqui e, como não poderia deixar de ser, em diversos países do mundo, que seguem acompanhando, assim como nos Estados Unidos, de perto a situação do ex-presidente do Brasil, do ex-líder brasileiro, que está na corda bamba aí em julgamento. Então, existe os Estados Unidos e a questão tarifária, existe os Estados Unidos acompanhando de perto a situação de Jair Messias Bolsonaro e existem mais os outros países do mundo acompanhando para saber aonde essa história pode parar. Porque tem político aqui que não está apoiando a decisão de Trump, mas boa parte está. E aí é que a situação pode pegar para o Brasil.
Perfeito, Eliseu. Obrigada desde já pelas informações. A gente volta com você ainda hoje, mas eu quero conversar com o Bruno sobre isso para saber o que aconteceu em Brasília, as movimentações depois dessa nova pressão do governo americano. Eu andei lendo, Bruno, que está sendo estudada, inclusive, entre o governo ali, uma tentativa de quebra de patentes, algumas articulações para tentar fazer essa história mudar do lado daqui. Bruno. Reuniões, almoços e jantares. Ninguém de regime. Reuniões acontecendo dia e noite para tentar entender um sentimento dividido entre os governistas, entre a oposição e unir, inclusive, o centrão e uma ala governista. O que eu ouvi hoje? Vamos usar a estratégia do mingau quente. E qual é essa estratégia? Quando se tem um mingau que está servido e muito quente, você come só pelas beiradas. Isso foi o que disse o ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, hoje no Senado Federal. E disse mais, não aceitar que o governo americano fique se intrometendo, interferindo em assuntos internos aqui que são exclusivamente nosso. Então, a gente consegue observar que entre a direita há uma divisão de sentimento sobre essas aplicações, sobre esses anúncios que vêm dos Estados Unidos com esse direcionamento para o governo e para um julgamento também do Supremo Tribunal Federal. O Congresso está sendo encurralado por vários setores, exigindo uma negociação para que tenha até mesmo uma certa viagem internacional para conversar com esses representantes, já que os comerciantes, os empresários, vários setores não estão aguentando, estão ansiosos com o que vai acontecer em agosto. Diante disso, há então essa resposta, indicando que não vão aceitar uma interferência do governo americano em algo que é interno. Isso veio, inclusive, de alguém que esteve ao lado do ex-presidente, justamente o seu ex-vice, que é o general Hamilton Mourão. Então, indicando que vão aceitar, vão começar só pelas beiradas, mas é necessário sim uma negociação, viu, Márcia? Certeza, Bruno. A gente segue nesse assunto. Agora são 2 horas da tarde, 18 minutos. Inclusive, eu quero colocar também você, a nossa audiência aqui, para participar, através do nosso WhatsApp, do 11 9 1325 8055. Manda a mensagem que a gente lê ainda hoje aqui em tempo real. E aí, agora a gente abre a conversa também para os nossos comentaristas, a Priscila Silveira e o Luiz Augusto Durso. Começando pela Priscila, novamente. Priscila, existe, doutora, alguma situação de racha já na direita, desde que começou essa guerra de narrativas ali dos Estados Unidos? Eu tenho a impressão de que a direita está muito dividida em quem defender e quem apoiar, justamente porque muitos da direita vão ser afetados pelo tarifaço. Sim, Márcia, tanto há essa divisão que, inclusive, os empresários que outrora apoiavam, não é, numa questão aí mais grandiosa, a direita, eles também estão rachados, inclusive porque esse tarifaço que foi imposto pelo presidente Donald Trump afeta os maiores apoiadores da direita, que são os empresários, não é? Por quê? Porque pessoas que trabalhavam e exportavam, na verdade, os seus produtos com esse tarifaço, acaba por dificultar demais a inserção dos produtos do Brasil, obviamente, nos Estados Unidos. Agora, o que nos chama a atenção, Márcia, é que esse tarifaço, o Donald Trump tem utilizado a caneta como uma guerra comercial para atingir não só o Brasil, e o presidente Lula, no seu tweet, ele coloca lá no finalzinho dizendo que o Brasil tem divisão das instituições e que não serão os Estados Unidos que farão, né, com que nós tivéssemos aqui essa divisão. E ele coloca a questão da reciprocidade. É importante a gente falar para a nossa audiência que o decreto colocado pelo presidente não foi direcionado aos Estados Unidos, podendo também ser aplicado a ele, o que faz ainda mais que esse racha apareça com relação à direita. Agora, Durso, na conversa, por favor, e em relação a essa lei da reciprocidade, para quem ainda não entendeu, ela vai funcionar nessa medida contra os Estados Unidos, Durso, ou não? Márcia, por enquanto não. Isso vai ser decidido pelo próprio governo, que não anunciou a reciprocidade direta com relação a essa taxação do Trump. A questão é que isso permite fazê-lo. Então, a gente se prepara para a possibilidade, manda um recado para os Estados Unidos
mas é um recado que não deve ser utilizado, isso com base na maioria aí dos ouvidos, dos empresários, etc., porque isso só prejudicaria a situação que deveria ser resolvida, a meu ver, de forma diplomática e a possibilidade das consequências também atingirem o mercado brasileiro. Quando você tem essa taxação de 50%, imediatamente alguns estudos apontaram que o impacto para os americanos também é grave, do ponto de vista do consumo do café, do suco de laranja, entre outros. Então, a taxação não só prejudica o país que exporta para os Estados Unidos, mas o próprio país que ali aplicou a taxa. E o Brasil não deve seguir esse caminho. Só que, com relação ao que você nos pergunta, o Brasil precisa de união para resolver essa questão. E, lamentavelmente, nós estamos tendo desacordo, estamos tendo rachas. Não à toa, a meu ver, o maior racha atual da direita nesse momento seria essas rusgas entre Eduardo Bolsonaro e o governador Tarcísio, com esses tweets aí praticamente se atacando.